Estamos iniciando mais um podcast especial e hoje nós temos uma pessoa, é o meu pai, Cideneu Schulli, uma história de 85 anos. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom estar participando do podcast. Conta para nós como foi a sua infância. A minha infância foi tudo em comum, né, no interior, né. A gente lembra o tempo que a gente, principalmente o tempo que a gente começou a ir para aula, né. Aquele tempo tinha muita brincadeira que hoje não existe mais, né. Pular altura, lenço atrás. Depois tem muitas outras coisas. A gente gostava muito de andar a cavalo, caía muito tombo dos animais. A gente ia buscar os animais no pasto, sem cabrito, sem nada, vinha montado em pelo, né? Eles deixavam nós muitas vezes vendidos pelo caminho. Ainda, graças a Deus, nunca quebramos um braço nem uma perna, né? Mas é tudo experiência, né, que a gente passou na infância da gente, né? Naquele tempo nem televisão não existia. Não existia televisão, não existia nem rádio, era muito difícil quem obtinha um rádio. Na infância, já tinha acesso à palavra de Deus? É, já tinha pessoas, até da família, né, mas a gente sempre recuava, né. Foi até em algum culto, né, mas depois a gente mudou de residência, de lugar, né, e daí não tinha acesso mais a ouvir a palavra de Deus, né. No ano de 61, por ali, né, que a gente teve um convite de ir na igreja, né, com um pastor que nós já tinha conhecimento com ele, né. E daí fomos até, inclusive, fomos a família inteira, né, numa quinta-feira para assistir o culto, e toda a família aceitamos Jesus nessa quinta-feira, né. E dali estamos até hoje servindo ao Senhor. E a partir desse momento que teve esse encontro com Jesus, que foi para a igreja, se dedicou em alguma área na igreja? Terminava o culto, aquele tempo, a banda, como até hoje na nossa igreja, Assembleia de Deus, né, tem o costume de, quando termina o culto, tocar uma peça, um hino, né, depois que termina o culto, né. Então a banda lá, né, nessa localidade, Poço Grande, né, quando aceitamos Jesus, a banda ficava tocando o último hino, depois que terminava o culto, né, a gente ficava rodeando lá, vendo, escutando de perto lá a banda tocar, né. Daí já logo convidaram a gente para aprender a música, né. Em pouco tempo nós estávamos tocando já na banda também, eu com um irmão meu, né. Ele pegou uma clarineta e um sax alto, né. Inclusive depois mudamos de lá, continuei tocando, toquei aproximadamente mais de 20 anos, né, tocando na banda. Foi nessa localidade também que casou? Já achou uma namorada lá, né, e começou a conversar, e já falamos com o pai dela, e já logo casamos. Na mesma igreja? Na mesma igreja. E essa é a Dir? Era a Dir Boaventura Schulli. Isso, minha mãe. E desse casamento nasceram 9 filhos? Exatamente, 9 filhos. E como foi ensinar esses filhos na casa de Deus? A minha esposa era muito frequentadora da escola dominical, né? E inclusive ela era dirigente do círculo de oração na igreja, né? Então ela tinha atividades na igreja também, né? Então, por causa que, graças a Deus, todos aprenderam na casa de Deus. O que a escola dominical representa para a sua vida? Olha, a escola dominical é um dos trabalhos mais importantes que tem na igreja, né? Porque todos os trabalhos da igreja, eles são importantes
para o crescimento, para o envolvimento, né, do cristão em vários departamentos da igreja. Mas quando se fala no sentido de base, de estrutura do cristão, alicerce é o ensino da palavra. Porque todos os momentos na casa de Deus são importantes. Cultos, congressos, eventos, os ensaios, os preparos, mas nada pode se comparar ao ensino da palavra, porque ele é que no momento de dificuldade, né, vai te dar aquele amparo. Na verdade, sempre existiu muitas heresias, muitos falsos ensinos, e isso é bem importante, o ensino da escola dominical, porque traz uma proteção para o cristão. Os falsos profetas, as heresias já existiu há muitos tempos, né? Sim. Mas cada vez vai aparecendo mais e mais, assim como o evangelho é mais sempre proclamado, as heresias vão crescendo também, né? Porque o joio sempre está crescendo com o trigo, né? Em cada época foi de forma a prejudicar o ensino verdadeiro. E cada vez ele surge, em cada época, com uma roupagem diferente. Nesses últimos dias, nós vemos um ataque muito grande na vida das crianças, porque tipo um ódio muito forte até contra a vida, antes mesmo da criança nascer, enquanto ela está sendo gerada, contra o ensino judaico cristão, a família, ela é muito atacada com ensinamentos terríveis. E nós vemos que esse trimestre foi ensinado na escola dominical sobre essa situação, o cuidado que você deve ter, o perigo que a igreja corre por não estar interessada. Muitas pessoas não estão interessadas em aprender a palavra de Deus. Não podemos, de maneira nenhuma, dar trégua para o inimigo, né? Então nós temos que sempre estar preparados para poder vencer. Esse amor que eu tenho pela escola dominical, pelo ensino, já foi, em partes, né, ou total, é uma herança familiar, porque nós somos criados na escola dominical, aprendendo ali a palavra de Deus, amando aprender a palavra de Deus. Todos os que foram dedicados venceram, né? Então nós temos que cada vez estar mais aprofundado, buscando mais a Deus, porque a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, né? Porque de nós mesmos não temos, sabemos que somos frágeis, somos fracos, né? Porque nós vemos que Paulo, quando ele falou, quando ele estava fraco, ele estava forte, né? Porque na fraqueza é que o poder de Deus se aperfeiçoa. As professoras que ensinam as crianças na igreja, as professoras do Ministério Infantil, o que o senhor deixaria de conselho para professores, a gente chama os tios e as tias do Ministério Infantil, qual o conselho que o senhor deixaria em relação a ensinar a criança na casa de Deus? A criança aprende com facilidade, né? E então é importante os professores, as professoras que estão trabalhando com as crianças, né, se dedicarem de um modo especial. Qual o conselho que deixaria para esses pais da atualidade, que são especiais, que são importantes, que estão também no projeto de Deus? A família sempre vai estar no projeto de Deus em qualquer geração. Mas essa é uma geração bem difícil para os pais. Eles têm um desafio muito grande, porque eles têm que lidar com o trabalho, com o estudo, têm que trabalhar, têm que enfrentar os desafios que são muito grandes hoje, da mídia.
O secularismo hoje tem tomado conta, então é difícil para os pais da atualidade. Muitas vezes a pessoa se apega muito com as coisas dessa vida, né? E as coisas principais, que é o reino de Deus e a sua justiça, né? Muitas vezes fica no esquecimento, né? Então a pessoa os pais têm que, claro, que tem que trabalhar nas suas profissões, porque tem que dar conta do recado, das despesas da casa, né? Mas ele tem que tirar um tempinho para buscar Deus também, né? O país de origem deles é a Suíça, né? Que eles vieram da Suíça, daí passaram pela Alemanha, ficaram uns tempos na Alemanha, daí vieram para o Brasil, né? E o primeiro tataravô que veio nessa viagem de lá, chamava-se Jeremias. Algum tempo atrás, o senhor teve a oportunidade de conhecer a casa onde os seus ancestrais moraram, de onde vieram. Essa experiência foi bem importante? Muito importante que a gente pôde conhecer a localidade onde eles moravam, né? A casa que tinha lá. Inclusive tinha a igrejinha ainda que os antigos lá cultuavam a Deus lá, né? Que graças a Deus que nossa família, desde os antepassados, todos já tinham uma ligação com a igreja, já serviam a Deus, né? Então isso tudo é muito importante para nós, né? Relembrar esses tempos, né? Na vida da criança, o que isso pode refletir o ensino da escola dominical na vida da criança? Representa tudo na vida da criança, né? Que ali é o início, para depois, quando vinham os tempos mais fortes, depois para frente, ele vai resistir, porque foi alicerçado enquanto era criança, né? Qual é o investimento que a igreja deveria fazer para incentivar as crianças na escola dominical? Eu acredito que o investimento está acontecendo, né? O que falta é, muitas vezes, nós aproveitar esse investimento que... Para concluirmos, o senhor poderia fazer uma oração. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te glorificamos, Senhor, porque muitos, Senhor, estão fazendo a tua obra com dificuldade, muitas vezes, com problemas que surgem, mas, Pai querido, eu te rogo, se ajude, Senhor, teus servos, tuas servas, que estão ministrando tua palavra para com as crianças, para que eles possam ter cada dia bom ânimo, possam ter coragem, possam ter a tua graça, o teu poder sobre eles, para que possam, Senhor, não desfalecer a fé deles, Pai querido, para que as crianças possam também receberem, Senhor, a tua palavra com unção, com poder e com graça, porque nós dependemos, Senhor, de Ti, pela Tua bondade, Pai querido, é que eles estão ensinando as crianças, porque sabemos que as crianças de hoje, Senhor, serão a igreja de amanhã, meu Pai querido. Abençoa, dá graça para os professores, para ensinarem com lealdade, com amor, com dedicação, Senhor. Assim, Pai, eu peço todas essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Que bom ter você conosco, acompanhando essa edição especial do podcast, com a presença do meu pai, trazendo esse incentivo, trazendo essa palavra especial de alerta, essa palavra de ânimo, de carinho. Deus abençoe. Até a próxima.